4 Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. O ministro marinense Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, faz o comentário com relação à sua polêmica decisão. A crítica é geral do Ministério Público, inclusive de que a medida de Toffoli está beneficiando até o crime organizado. Daqui a pouco ele vai falar aqui também. SP-333 começa funcionamento de radares, menos aqui em Marília. Será que a medida é importante para o controle da velocidade nas rodovias? Ainda como destaque, o governo adia para a semana que vem a liberação do fundo de garantia, querendo o reaquecimento da economia. A oposição critica, dizendo que a medida é a prova de que não existe uma política econômica do governo Bolsonaro. Cuidado com o inverno e o coração. Aumenta em 30% a incidência de infarto nessa época do ano. E ainda como destaque, você vai ter também expectativa para o mês de agosto na qualificação profissional para o mercado de trabalho. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. O ministro marinense Dias Toffoli continua sendo destaque na imprensa nacional e até internacional. Uma polêmica decisão. Você confere qual? De acordo com o chefe do órgão, Gianpaolo Ismânio, a decisão pode paralisar grandes investigações que envolvem facções criminosas. Ontem, Dias Toffoli suspendeu temporariamente todos os inquéritos e processos judiciais que tenham utilizado, sem autorização, dados do COAF, Receita Federal e Banco Central. A decisão vale até o julgamento pelo plenário do STF, que deve ocorrer em novembro, e atendeu a um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio. Ele é investigado por um suposto esquema de desvio de dinheiro de funcionários de seu gabinete na Assembleia Legislativa, na época em que era deputado estadual. O caso envolve o ex-assessor e ex-motorista dele, Fabrício Queiroz. Flávio nega qualquer irregularidade. O público, no geral, está criticando essa decisão de Toffoli, dizendo que beneficia a lavagem de dinheiro, a corrupção e até o crime organizado, inclusive o PCC, o primeiro comando da capital. Estou recebendo aqui a informação que chega agora. Só não quer controle do judiciário quem quer Estado fascista. Para o presidente do Supremo, Dias Toffoli, a medida tem a sua extensão. E ele fala aqui explicando por que tomou a decisão. Um cidadão diz que tem 1 milhão de patrimônio e teve 100 mil de renda no ano anterior, quando faz a sua declaração. Se o COAF identifica que esta pessoa movimentou, por exemplo, 10 milhões, tendo só 1 milhão de patrimônio e 100 mil de renda, existe um desvio. Comunica ao Ministério Público, o Ministério Público pede a quebra de sigilo ao Judiciário, o Judiciário faz a quebra de sigilo. Isso tem um controle do Judiciário. Se não é feito dessa forma, se o detalhamento é feito sem a participação do Judiciário, qualquer cidadão brasileiro está sujeito a um vasculhamento na sua intimidade, e isso é uma defesa do cidadão. Então essa decisão não impede as investigações. Essa decisão, ela autoriza, como foi o julgamento no Supremo e no plenário, as investigações que tiveram origem do compartilhamento global e depois o detalhamento com autorização judicial. É uma defesa do cidadão. A Procuradora-Geral da República é uma das mais ferrenhas críticas a essa decisão
do ministro marinense Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. E agora vamos falar de trânsito desse mês de julho, no próximo dia 25, dia de São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas. A gente já trouxe a informação aqui, neste sábado vamos ter a grande festa de São Cristóvão, promovida pela Associação dos Motoristas da Alta Paulista, antecipada para esse sábado, para facilitar principalmente a vida dos caminhoneiros. É que o dia 25 cai na semana, no meio da semana que vem. Mas temos novidades. SP-333, administrada pela Entrevias, com o início da vigência de radares. 10 radares estão entrando em funcionamento. Ainda não em Marília. No município de Marília ainda não. Os radares que estão em funcionamento em Novo Horizonte, Pongaí, 2 em Júlio Mesquita, 13 em Chaporã e 3 em Assis. Em breve teremos a vigência dos radares também aqui no município de Marília, que precisam ainda da liberação pelo DETRAN, o Departamento Estadual de Trânsito, e também pelo DER. Nosso convidado, especialista em trânsito, Marcos Farto. A implantação de radares é a medida correta para se controlar a velocidade nas rodovias, já que grande parte dos motoristas e motociclistas abusa, essa grande parte, do excesso de velocidade. Boa noite, Farto. Boa noite, Henrique. Seu comentário. Bom, o radar é um equipamento metrológico de velocidade com um fator importantíssimo, que é evitar que os motoristas imprudentes excedam no excesso de velocidade, colocando em risco a vida de outras pessoas além das deles, né? Infelizmente, a educação para o trânsito, ela peca muito. O motorista, ele tem consciência de seus atos, mas ele não acredita nas consequências. Por isso nós vemos exceções daqueles que dirigem com muita cautela, até num excesso de cautela, e aqueles que exageram na imprudência, existindo aqueles que competem nas rodovias com outros veículos, motocicletas. E a colocação desse tipo de equipamento vai inibir o aumento de imprudências, ainda mais em uma área que é populacional, é o entorno de Marília. Por isso que é importante. Eu sou contrário àquele tipo de fiscalização que o equipamento fica escondido atrás de um obstáculo, atrás de um painel, justamente com a única finalidade, a arrecadação. Agora, quando o dispositivo está exposto, aí se houver autuação, eu concordo, porque o motorista, ele desacreditou, ele foi imprudente e merece a punição adequada. Bem, na verdade, vamos ter inclusive a implantação e a vigência desses radares também aqui, portanto, no município de Marília, na SP-333. E, paralelamente a isso, implantação de praças de pedágio, como o governo do estado quer implantar na Comandante João Ribeiro de Barros, em torno de 7, 8 praças entre Bauru e Panorama. Aproveitando seu comentário também, Farto. Olha, a questão da chegada de praças de pedágio é uma realidade que nós não podemos nos opor. Inclusive, há um retorno para a manutenção das vias. O que nós vemos é o excesso de praças. Inclusive, eu estive na Assembleia Legislativa, conversei com vários parlamentares do PSL, alguns até se prontificaram a interceder em favor da nossa cidade, porque nós teremos 2 praças, uma na saída de Bauru e outra na entrada de Marília. Marília já está cercada de pedágios. Para qualquer lugar que nós resolvamos ir, tem uma praça de pedágio. Então, é um custo que gera para o empresário, é uma despesa que gera para o contribuinte, e isso acaba acumulando no orçamento familiar e um prejuízo. É claro, desde que condicionado a um valor acessível, nós não podemos negar, é importante, mas o que nós estamos vendo é um exagero, e esse exagero é uma conta que nós iremos pagar. Outro tema polêmico, aproveitando sua presença. DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, investiga motoristas que hospedam pontos perdidos no prontuário da CNH. Está virando uma febre por dinheiro, Farto.
Sim, isso já é de conhecimento, são chamados hospedeiros, pessoas que vendem a própria carteira de habilitação para sufragiar o prejuízo de outrem. Isso é uma falsidade ideológica, a pessoa está assumindo uma culpa que é um erro que ela não cometeu, tentando ludibriar aí o órgão executivo, e certamente é justa essa punição. Então nós sempre orientamos, a pessoa cometeu a irregularidade, ela tem o direito ao recurso, cuidado com essas propostas que vêm pela internet, empresas que trabalham oferecendo benefícios que na verdade são uma mentira. Então é importante sempre procurar um profissional competente, alguém que conheça a matéria, para dar esse suporte. Agora, aquele que tenta vender, se flagrado, será punido e serão punições severas. O dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, acaba sendo também importante para trazer à tona o alerta sobre a importância da educação do brasileiro no trânsito, não apenas motorista, motociclista, mas o ciclista e o pedestre também, não, Fábio? Sim, todos nós fazemos parte do cenário desse teatro que é o trânsito, desde um recém-nascido até a pessoa da melhor idade. O que falta muitas vezes, e isso eu falava numa palestra em uma empresa, inclusive daqui a pouco estarei lá retornando às 10 horas da noite, é a respeito da gentileza, da cidadania e do respeito no trânsito. Quando nós estamos envolvidos com o veículo, nós nos achamos no direito de ter a nossa liberdade preservada. A preferencial é minha, a velocidade é eu quem emprego, o semáforo está amarelo, eu tenho o direito de avançar, mas eu esqueço que existem outras pessoas que têm seus problemas, que têm seus veículos, ou até mesmo aqueles que caminham nas faixas de pedestres, nas calçadas. Então é importante existir da parte do motorista sempre o respeito pelo próximo, porque em algum momento ele vai deixar o veículo estacionado e vai caminhar. E nós, enquanto pedestres, sejam crianças, adultos, idosos, devemos respeitar a sinalização, respeitar o semáforo, respeitar as preferenciais, afinal de contas a nossa vida é uma só e um acidente de trânsito pode dar problemas. Só para a gente concluir, essa febre de recall da indústria automobilística nacional que continua, agora é a Fiat em razão de problema no airbag. Semana passada foi a Ford com o K, na semana retrasada a Hyundai com o HB20. Essa febre continua. E um detalhe, hein? Apenas metade dos convocados para comparecer às concessionárias para o recall, apenas a metade acaba comparecendo. Ou seja, temos também uma avalanche de veículos defeituosos no trânsito brasileiro, Fábio. Isso, na verdade, é um desrespeito ao consumidor. Isso é uma ofensa ao cidadão brasileiro quando essas empresas montadoras usam um serviço de péssima qualidade, gerando risco à vida humana. Nós vemos, infelizmente, que para a exportação não há reprovação. É um produto de excelente qualidade e que lá fora é bem acolhido. Já para o público interno, aquele que trabalha, aquele que investe, aquele que adquire o produto, nós vemos um serviço de péssima qualidade. Então é necessário que os órgãos controladores sejam mais severos nas suas punições, porque afinal de contas são vidas que estão sendo expostas. É uma mangueira de arrefecimento, é o airbag, é o sistema de freio, qualquer que seja o problema, isso pode trazer o prejuízo à integridade física de outras pessoas. Então, isso sim deve ser colocado num estado de alerta e que hajam punições severas. Afinal de contas, nós merecemos respeito e credibilidade. Afrouxamento das regras do trânsito, como quer o governo. Uma pesquisa feita pelo Datafolha indica que a medida tende a ser derrotada, a proposta a ser derrotada no Congresso Nacional. Só para a gente concluir, seu comentário final. Fábio. Eu concordo com essa pesquisa do Datafolha, seria um retrocesso, embora, claro, o governo ele quer fazer um programa político, trazer ali um benefício para a sociedade, mas ele precisa pensar na questão segurança. Aumentar a pontuação na carteira é dar ao motorista uma credibilidade maior de imprudência, sinal que ele pode cometer mais infrações. Quando se retira a cadeirinha de bebê como obrigatoriedade, eu estou colocando em risco a vida de um recém-nascido. E assim sequentemente. Então existem questões que merecem ser pontuais, devem ser consultadas e aí sim
ir a plenário para serem aprovadas ou não. Mas esse pacote, eu também estou na defensiva, não dando crédito para a evolução. Afinal de contas, isso seria um prejuízo para a nossa sociedade. Muito bem. Obrigado ao especialista em trânsito, Marcos Farto, nosso convidado especial aqui no 4. Destaques do momento. Máfia se alia ao PCC em São Paulo. Também prêmio da Mega Sena acumula de novo e deve chegar a 20 milhões neste sábado. Você tem veículo placa final 4? Termina no final do mês o prazo para licenciamento. Daqui a pouco você confere. O governo adia para a semana que vem a divulgação do pacote de liberação do Fundo de Garantia na tentativa de reaquecimento da economia. A gente volta já já.